Boa tarde, colegas vereadores. Hoje estamos sem as nossas duas vereadoras, então, só os vereadores, mas boa tarde ao público que nos assiste aqui no nosso plenário de forma virtual. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Apelo do justo, Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Moção de aplauso número 10 de 2025, de autoria de diversos vereadores. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 61/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo número PL 62 de 2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo número PE 49 de 2025, de autoria do prefeito municipal. Indicação número 312 de 2025, autor Antônio Manuel. Indicações número 313 de 2025 e 314 de 2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento número 343 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento número 407 de 2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento número 408 de 2025, autor Ademir José Honorato. Justificativa de ausência número 174 de 2025. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Juarez de Jesus dos Santos, PL, na sessão ordinária da presente data. Haja vista viagem à capital do Estado para participar do evento Summit Cidades. Atenciosamente, Rafael Biava Lamini, assessor parlamentar, Criciúma, 24 de junho de 2025. Justificativa de ausência número 172 de 2025. Venho, por meio deste, justificar a ausência do vereador Nicola Martins na 39ª sessão plenária ordinária, bem como a ausência na reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Bairro Pinheirinho, que ocorre no dia 24 de junho de 2025, ambas nos termos do artigo 99, a linha C, do Regimento da Câmara Municipal de Criciúma. Atenciosamente, Marco Antônio Simolim, assessor parlamentar. Justificativa de ausência número 171 de 2025. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vito Mondarno, conforme artigo 99 das sessões 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura de 24 de 6 de 2025. Criciúma, 23 de junho de 2025. Giovana Vito Mondarno, PCdoB. Memorando número 448 de 2025. À Secretaria-Geral. Venho, por meio deste, informar que o vereador doutor Luiz Fontana não comparecerá à sessão ordinária no dia 24 de 6 de 2025, conforme o regimento interno no artigo 99, a linha C. Justificativa de ausência número 176 de 2025. Justifico a ausência da vereadora Gorete Boroli, conforme artigo 99, a linha D das sessões. Sessão plenária 40ª de 24 do mês de junho de 2025. Criciúma, 24 de junho de 2025. Gorete Mendes Correia Boaroli. Terminado o expediente, passando para a tribuna livre. Fará uso da tribuna por solicitação do vereador Daniel Formentim Bonifácio, a Escola Social Marista Irmão Valmir, representada por Nicole dos Santos, Manuela Caroline de Oliveira e João Gustavo, as quais falarão sobre o tema justiça climática, educação, consciência e sustentabilidade, utilizando os recursos
audiovisuais. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Convido o vereador proponente para que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, a mesa diretora, os meus pares, o público que nos assiste. Hoje é um motivo de alegria para essa casa, a gente tem uma tribuna livre muito qualificada. Quero dizer às proponentes, às estudantes, que a Casa do Povo, ela recebe vocês com alegria, e os vereadores, eles vão estar atentos à explanação e à explicação sobre o tema. Então, fico muito feliz e sintam-se à vontade, porque aqui é a casa da democracia, a casa do povo, como eu falei. Então, um forte abraço e a minha saudação em nome de todos os vereadores aqui presentes. Sinto-se à vontade e possam fazer uso da palavra. Boa tarde, meu nome é Manuela, eu tenho 17 anos e estou no 3º ano do ensino médio e hoje a gente veio apresentar o nosso projeto sobre racismo ambiental e eu vou passar a palavra para o João. Pode ser. Boa tarde, eu me chamo João Gustavo, tenho 17 anos e eu estou no 2º ano do Marista Social. Boa tarde, meu nome é Nicole, eu tenho 15 anos e eu estou no 1º ano do ensino médio. A gente vai começar apresentando sobre o racismo ambiental e as pesquisas que a gente fez. O que é racismo ambiental? O racismo ambiental é a injustiça. Se tiver apresentação para passar no vídeo, tu pode pedir direto do microfone e acompanhar. O Henrique hoje acompanha naquela câmera lá, tá bom, querido? Tá. Nosso projeto é sobre racismo ambiental, educação, consciência e justiça climática. Pode passar, tá? Obrigada. Racismo ambiental é a injustiça socioambiental que atinge de forma desproporcional comunidades racializadas, periféricas ou tradicionais, sendo mais expostas a riscos ambientais e com menos acesso a recursos de proteção. O conceito ganhou força no debate por justiça ambiental. Então, o racismo ambiental, ele afeta pessoas pretas, pardas ou indígenas que moram em periferias e lugares de baixa renda. Pode passar. Obrigada. Eu vou ler aqui. Como o racismo ambiental se manifesta? Deposição de lixo tóxico em comunidades pobres, falta de saneamento básico, proximidade de favelas a lixões, rios poluídos e indústrias, ausência de políticas públicas efetivas e desastres ambientais como impactos seletivos. No primeiro tópico, que foi a deposição de lixo tóxico em comunidades pobres, o nosso bairro Renascer, ele é um bairro que ele era um lixão em algumas partes, não em toda a região, e as pessoas que moravam lá, no início, elas iam lá para morar e fazer reciclagem. Só que, depois de um tempo, como a população foi aumentando, essas pessoas, aumentou a população, eles foram lá e aterraram todo aquele lixo em uma pequena camada de terra, porque, atualmente, esse lixo, quando chove,
ou cavam algum buraco, ou fazer a fundação de alguma casa, ele aparece. E era um lixo de hospitais, com seringas e muitas outras coisas químicas. E, entre tudo isso, a gente tem uma moça, que depois vai passar no vídeo também, um relato, que ela estava perto do nosso córrego, né, que antigamente era um rio limpo, e ela pisou em falso num buraco, e aquele buraco tinha produtos químicos sobre os lixos que já tiveram lá, e corroeu toda a perna dela. Ela teve que fazer o enxerto na perna, no pé. Ela não conseguiu mais trabalhar, ela não conseguia emprego. Isso afetou a saúde dela, de vida, né? E a falta de saneamento básico. Até então, hoje em dia, a nossa região tem canos. O problema é para onde que essas águas, esse esgoto que é produzido vai, que é para o nosso rio, o nosso córrego, que atualmente é um valo a céu aberto. E aquilo tudo gera muito lixo, as pessoas colocam entulhos lá, porque elas não sabem como fazer o descarte adequado de lixos de grande porte. Só os lixos que o caminhão do lixo passa e pega, que é o lixo da nossa casa. Os lixos orgânicos, os lixos menores, né? Que são onde eles conseguem descartar e os caminhões conseguem passar. Mas os lixos pesados, como resto de construção ou móveis que não estragaram e eles vão jogar fora, como eles não têm mais o descarte... Desculpa. Posso pontualizar? Pode. Certo. Então, nessa questão, são muitos lixos assim que talvez uma pessoa mude um móvel de local e o móvel acaba quebrando, e esse resto de madeira ou esse resto desse móvel que acaba ficando na lixeira, que às vezes a gente pensa que não, o lixeiro pode carregar, o lixeiro não carrega. Tem vezes que o lixeiro pode estar lá com o lixo cheio, pode ter uma lixeira grandona, ele vai pegar todas as sacolas menores e os lixos maiores ele vai deixar. E dali o que vai fazer? Não tem como a gente simplesmente deixar um pedaço de madeira dentro de um lixo, ou, quem sabe, alguma coisa que, por fim, vai ficar ali, vai apodrecer, depois não vai virar nada, não vira mais um lixo comum. A nossa comunidade, ela não tem o conhecimento necessário para saber fazer o descarte adequado do lixo. Então, atualmente, ou eles jogam nesse rio, ou ele está com fogo. O que a gente precisa na nossa comunidade é que as pessoas sejam conscientizadas de fazer um descarte adequado com esses lixos de grande porte, para que ele não vá para o nosso rio e cause mais enchente e que invadam as casas das pessoas que moram nas extremidades perto desse rio. A gente também tem ausência de políticas públicas efetivas. No nosso bairro, a gente tem um CRAS, uma escola municipal, a escola social e o posto de saúde e uma creche. Tudo aquilo é para ajudar a população. Porém, essas políticas públicas elas estão presentes, mas não agem de forma que ajude realmente o povo. No nosso posto de saúde, a gente tem o Telesaúde, que eu acredito que é em todos os postos de saúde da nossa cidade, e ele começa na terça-feira, 13h, e as pessoas têm que ir lá e marcar a consulta com um médico, com um dentista, ou com um profissional que ele esteja necessitando. Só que 1h começa e 1h02 já acabou todas as vagas. Então, a gente... Aproximadamente, eu acredito que hoje em dia, no nosso bairro, são uns 5.000 habitantes. E nem naquelas vagas não cabem todas as pessoas que realmente precisam. Então, acaba que ela não está servindo as pessoas da forma que é para ser servida. Também temos as creches superlotadas, que faltam vagas para as crianças. A gente tem a nossa escola, ela é social, ela ajuda. Temos o CRAS, que faltam colaboradores adequados. A gente só tem um assistente social e uma psicóloga. Não tem como um assistente social, uma psicóloga servir um bairro inteiro. E o CRAS, a estrutura dele é pequena, não dá para ajudar todo mundo. A gente acredita também que é um direito nosso de construir um CRAS que dê para ajudar e fazer projeto para todas as nossas crianças e todas as pessoas que realmente necessitam daquilo. A gente também tem, agora a gente abrangeu, né, no racismo ambiental de uma forma geral. Temos racismo ambiental em Criciúma, no nosso bairro, bairro Renascer, que foi um local, foi por anos aterro sanitário de empresas e prefeitura, foi uma mina de carvão,
rejeitos de carvão e de pirita, empobrecimento ambiental e social, deslocamento da população negra e mais vulnerável para estes locais afastados do centro. Então, como eu disse, o local foi um aterro sanitário. Então, foi passado uma terra em cima daquilo e esquecido. E, atualmente, quando a gente ainda cava, encontra lixos, requisitos de todo aquele lixo hospitalar que vinha desses hospitais e de outras instituições. Uma mina de carvão. A nossa água, ela é totalmente contaminada. A água que tem no nosso córrego, ela é totalmente contaminada com o carvão. Então, se enche, as pessoas entram em contato com aquela água que tem animais, ratos, elas podem adquirir vários tipos de doença. Então, tem o rejeito do carvão e da pirita, que tem uma entrada de mina perto no nosso bairro, e aquele local é cheio de lixo e água, ele está totalmente completo e imundo pela água, né? Empobrecimento ambiental e social. A nossa comunidade, esteticamente, ela é empobrecida visualmente e as pessoas que moram lá, a população, ela não tem o conhecimento necessário pela falta de investimento na educação da nossa escola municipal que a gente tem no bairro. As nossas crianças, a maioria que sai de lá do 5º ano, elas não sabem ler. Elas saem sem saber ler, sem fazer conta básica e, no geral, isso é passado de geração para geração, né? E tem o deslocamento da população negra mais vulnerável para estes locais afastados do centro. Antigamente, na época da mina, as pessoas negras viviam, pessoas negras, pardas e brancos também, eles eram mineiros no centro da cidade. Só que foram feita uma forma de higienização. Eles foram higienizando a cidade e colocando as pessoas pretas na extremidade. Ou seja, o nosso bairro ele é um bairro periférico, onde as pessoas que não serviam mais foram para lá. Eles higienizaram e colocaram todo mundo em bairro periférico, onde gerou essa falta toda de infraestrutura, saneamento básico. Pode passar para o próximo. Consequências para a população. Como eu disse, quando gera enchentes por conta de muita chuva, o nosso rio, pela falta de saneamento básico, ele enche e ele invade as casas que estão perto do rio, né, nas extremidades. Não todas as casas, mas uma boa parte, sim, é invadida pelo rio. E essa água, ela é totalmente contaminada, totalmente, sendo a moça que teve contato com o rio e perdeu parte da sua perna, e isso prejudicou a vida dela pelo resto, né? Ela não conseguiu emprego e também foi muito ruim esteticamente, né? Temos o deslocamento forçado. As pessoas que moram perto dessas áreas do rio, elas são obrigadas a se deslocar quando enche. E elas vivem lá por muitos anos. Elas têm direito sobre aquelas terras. Elas têm direito sobre aquelas terras e elas são obrigadas a sair de lá, ser deslocadas de lá por conta da enchente, porque o nosso rio ele não é canalizado. Ele não tem um saneamento básico necessário. Lá tem muitos lixos por conta da falta de conscientização também. E tudo isso gera o deslocamento forçado. Bom, pode passar para o próximo, por favor? Não, violação de direitos humanos. Tá. Temos, licença, a violação dos direitos humanos e culturais, o adoecimento por poluentes, claro, e o deslocamento total forçado, que nós ainda temos no vídeo, que a gente gravou, entrevistando algumas pessoas, que a gente tem uma moradora que se encontra assim, perto desse valo, e ela disse que a vigilância sanitária já passou por lá em tempos de chuva e pediu para ela fazer o deslocamento daquela casinha onde ela tem, porque ia encher e não tinha como ele sair de casa, e se enchesse mais, podia até mesmo entrar dentro da casa deles a água, quem sabe estragar tudo que eles tinham, então isso seria um ponto negativo e ela mesma falou no vídeo, a gente não tem para onde ir, então o que a gente vai fazer? Às vezes se locomover de um local ao outro seria um problema, às vezes não teriam como, então isso realmente é assim chocante. Como? Prejudicial, muito prejudicial. Pode falar um pouquinho sobre o deslocamento e a violação? Na grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que moram na beira do rio são pessoas que não tinham condições financeiras de adquirir um terreno ou uma casa.
Muitas das vezes, quando começou a surgir casas na beira do rio, eles só simplesmente colocaram uma madeira e jogaram uma lona, porque era o que elas tinham. Moravam em chão batido, em em barro vermelho. Então, hoje em dia, tem algumas casas que têm uma estrutura um pouco melhor, mas a grande maioria das pessoas que se mudaram é porque não tinham condições, não tinham lugar para onde ir. Muitas delas, antes de ter uma casa, só estacionaram o carro ali e ficaram. Então, muitas daquelas pessoas foram por falta de opção morar na beira do rio, não foi por benefício, né? A gente tem o nosso projeto, que é Negritude em Foco, Educação, Consciência e Sustentabilidade. Este projeto tem como objetivo conscientizar a comunidade do bairro Renascer sobre as problemáticas citadas anteriormente, que são agravadas pelo descarte incorreto de lixo e pela falta de saneamento básico. Evidenciar discussões sobre relações raciais, promoção de atividades antirracistas, a partir da perspectiva de que territórios vulneráveis, compostos, em sua maioria pela população negra, sofrem mais impactos com as mudanças climáticas. A partir das observações levantadas pelos estudantes, busca-se, a curto prazo, promover a educação ambiental, a médio prazo, incentivar ações coletivas de cuidado com o bairro e, a longo prazo, contribuir para a recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida do local. Alguma das ações que a gente já tomou foi o reconhecimento do território. A gente fez uma saída de campo da nossa escola e andamos pelo bairro reconhecendo o território, fotografando os pontos críticos da comunidade, onde tinha mais lixo, mais buracos, onde o rio afetava mais, e criamos uma produção de um mapa interativo sobre os pontos acima. Aplicação de pesquisa com os estudantes da população do bairro. A gente fez uma pesquisa com a população e com os nossos estudantes e fizemos a apresentação do projeto na Unesc, junto ao Grupo NEAB. E entrevista com moradores sobre a situação ambiental do bairro, apresentação da situação do bairro perante ao poder público, que é o que a gente está fazendo agora, e das nossas ações previstas é uma rede ecológica de recolhimento de lixo do córrego. Uma rede ecológica que a gente coloca ela dentro do rio e todo o lixo que vai passando junto com a correnteza se prende lá e depois é retirada, para que o rio não fique entupido e cause mais enchentes. Produção de sabão e materiais de limpeza a serem entregues para a população. Por conta de descarte incorreto de óleos que já foi utilizado, as pessoas colocam na pia, descartam na pia, e como a gente não tem saneamento básico, vai direto para o nosso rio. Então, a gente fez um projeto para que as pessoas coloquem esses óleos em garrafa PET, levem até a nossa instituição escolar, para que a gente faça sabão e distribua novamente para a população. E uma das nossas ações previstas é ações educativas de conscientização da população do bairro. A gente pretende também conscientizar o bairro de como cuidar do nosso próprio ambiente, para que a gente não retorne a essa situação que a gente está agora. As fotos que estão ali são as fotos que a gente tirou da entrada da nossa mina, do rio, de bueiros transbordando. Pode passar para o próximo. A gente também tem a questão da nossa área de lazer, que é um dos nossos parques. O poder público, ele, há um tempo atrás, construiu alguns parques, só que com o passar do tempo e a falta de conscientização e conhecimento das pessoas, ele foi destruído e não teve a manutenção do local. Então, atualmente, as nossas crianças, elas brincam e têm contato com esse tipo de ferro, que pode gerar vários tipos de doença, mais conhecido o tétano, né? E também a gente tem aquele lixão ali do lado, onde as pessoas descartam as coisas, porque elas não descartam da forma adequada, porque elas não têm esse conhecimento. Pode passar para o próximo. Ali temos fotos também do nosso grupo na Unesc, junto ao grupo NEAB, apresentando o nosso projeto. A gente cria fotos criando o nosso mapa, onde a gente pontua os problemas, né, que tem no nosso bairro. Pode passar para o próximo. Agora, a gente vai apresentar dados que a gente buscou e pesquisamos junto aos nossos professores no nosso bairro, em relação a como as pessoas se identificam com a cor de pele.
20% se identificaram como pessoas negras, 30% como pessoas pardas e 37% como pessoas brancas. O nosso bairro, a gente está falando sobre racismo ambiental. O racismo ambiental, ele afeta pessoas pretas, pardas e indígenas. Ele não afeta pessoas brancas. As pessoas, elas têm a falta de identidade e conhecimento sobre a sua própria cor, porque grande parte, a maior parte do nosso bairro é preta. E as pessoas, elas não têm esse conhecimento por conta do peso que é carregar sendo uma pessoa preta atualmente no nosso bairro, né? Pode passar para o próximo. A gente também buscou dados das pessoas há quanto tempo que elas moram no bairro. Então, 57% da nossa população do bairro Renascer mora de 10 anos ou mais lá. Então, eles têm bastante conhecimento sobre o bairro. 13% de 5 a 9 anos ou de 1 ano a 4 meses. Ou de 1 ano a 4 anos. Pode passar para o próximo. Opa, desculpa. Você tem acesso a saneamento básico? Pela falta de conhecimento e de educação e conscientização dessas pessoas, elas também não têm o conhecimento necessário sobre o que é o saneamento básico. Então, elas responderam que sim. 90% respondeu que tem sim acesso ao saneamento básico, quando a gente só tem as encanações e todo aquele esgoto vai para o nosso rio. E as pessoas não têm acesso. Pode passar para o próximo. Neste local, vocês sofrem com enchentes, deslizamento ou contaminação? Antigamente, a gente sofria muito mais. Tinha enchentes muito maiores. Só que, atualmente, a gente ainda sofre com isso por conta da falta do saneamento básico no nosso rio. Então, 67% respondeu que sim. E 33% respondeu que não. Eles sofrem com contaminação porque o contato com aquela água contaminada pode gerar diversas doenças, doenças do rato ou outro tipo de diversas doenças, né? Pode passar próximo. De que forma fatores ambientais, sociais presentes no bairro impactam em sua vida ou família? 40% responderam que não impactam. Outra falta de conhecimento do nosso povo, porque atualmente a gente impacta por conta do ambiente, pela falta de saneamento, pela falta de infraestrutura e pela social. No nosso bairro, acredito que seja um dos bairros de Criciúma que mais sofre agressão policial. Na minha família, muitas pessoas não tinham antecedentes criminais e já sofreram agressão policial. A minha mãe, ela é técnica de enfermagem, ela é formada, ela nunca foi envolvida com crime e ela já sofreu agressão policial, porque no nosso bairro eles acreditam que todo preto ou favelado é bandido. A gente tem o nosso projeto Nunca Pare de Sonhar no nosso bairro e eles fornecem alguns cursos para as crianças, alguns projetos sociais, que é aula de Muay Thai, aula de boxe, cinema, aula de teatro. E numa dessas aulas de Muay Thai, a polícia parou, mandou fechar o estabelecimento, porque, segundo eles estavam treinando as crianças para bater neles no dia seguinte, porque as crianças não podiam aprender Muay Thai, senão eles iam virar bandidos que sabiam bater. E também tem na locomoção durante o bairro, né? Nas nossas ruas, depois de muita insistência, há 5 ou 4 anos atrás, foram asfaltadas. Só que nem 100% do nosso bairro ele é asfaltado. O nosso centro de habitação, que é mais conhecido como Coab, algumas áreas onde passa o ônibus tem o asfalto, em outras áreas não tem. Então, quando chove, aquele lodo ele fica vermelho. As crianças chegam na escola com a calça toda suja. Para trabalhar também é muito difícil. E acesso aos serviços públicos também, né? Temos aqui. Se impactam ou não. Eu trouxe a questão do telesaúde, que ela impacta diretamente a vida das pessoas que têm problemas de saúde, as pessoas que precisam passar por um médico, por um dentista, para não sofrer nenhum tipo de doença a longo prazo, e esse pedido delas não é concedido, porque as vagas para o nosso posto de saúde ela é muito escassa, né? E pode passar para o próximo.
Agora, a gente vai passar um vídeo de 10 minutos, que foi as entrevistas que a gente fez com os moradores, e eles vão relatar um pouco sobre a vivência deles no nosso bairro. 5 minutos, perdão. O que a senhora acha do posto de saúde aqui do Renascer? Está muito ruim, porque a gente tem que marcar assim para consultar, e toda terça, nas terças, e é ruim, a gente vai lá marcar, daqui a pouco não tem mais número, enche de gente. No telesaúde não atende. Vem aqui conversar também assim. No telesaúde também não atende, que a gente marca para lá para, não sei, né, que às vezes a gente precisa, né, para saúde, né. E daí é ruim, que nunca dá certo, é bem difícil dar certo. Eu pedi assim para o nosso prefeito aí, Vaguinho, para ele olhar mais um pouco aqui pelo Renascer, que ele se esqueceu, que no tempo que é do prefeito Savaro, ele sempre me mandava a máquina limpar a rua aqui, nossa aqui, ó. Agora nós temos aqui esquecido, jogado aí. Quando é época de eleição, estou aqui na porta pedindo voto, entendeu? E eu, prefeito Vaguinho, o Lula liberou o caso popular para quem não tem casa, e até agora nós fomos inscritos, e até agora não veio a casa da Minha Casa Minha Vida, nem nada. E a gente é uma pessoa idosa, precisa de uma colocação e não tem. Ele tem que se fagar e ver se ele tem misericórdia de vir primeiro visitar os bairros para dar uma força, uma palavra de Deus. Porque quando é de eleição, eles conhecem a gente, depois não conhecem mais. Oi, pessoal. Esse aqui era para ser uma entrada de uma mina, onde encheu de água e a galera começou a depositar muito lixo. E se a gente consegue observar, daqui também tem um caminho, só que está cobrido de mato, mas vai até lá onde eles chamam de tal do lixão, né? Ó, cala a boca. E aí tinha uma placa até de não jogar lixo, o povo derrubou e jogou lixo em cima da placa e tá lá caído. Ele tá muito, daí ele fica com a água de chorume lá embaixo. Mas o dele é mais um. Assim, o cheiro no calor fica muito forte? Vem. Tem tempo que vem o cheiro. Cheiro forte, sabe assim? Não vai aguentar. E fazer uma do outro assim, o nosso esgoto daqui também. Nós vamos botar onde se não tem um. Aqui não tem saneamento básico. Um rodamento assim que vai para outros lugares, né? Tem que botar tudo pro valo. E quando chove muito ali, alaga aqui também, né? Alaga. Já chegou a alagar a casa de vocês? Já. Um tempo mais atrás aqui, eu tinha medo de nuke aqui. Morri de fogo. E vem muito bicho, muito rato, assim, dengue, assim, sobre o caso do rio, né? Como vocês moram perto. Sim. Muito. Capivara aí não rola aqui também. Rato tem bastante pra cá? Capivara, volte meio, tem os montes ali. Os bem pequenininhos novinhos assim, ó. Desses tempos os outros olharam ali, vamos matar, senão deixa os bichinhos. Matar por quê? Se fosse para comer, tudo bem, né? Mas para matar, para pichar lá, deixa os bichinhos.
pouquinho o que aconteceu contigo quando tu tinha 10 anos de idade? Sim. Bom, eu morava com a minha avó, né? A minha avó era aquelas das mulheres que gostavam de pegar a vassoura de varrer terreiro. Daí nós fomos ali no lixão aqui da Mina 4. Daí nisso tinha um buraco e botaram o terra limpa em cima. Eu pisei ali, eu caí dentro desse produto. Daí queimei as 2 pernas, tirei veia do braço para botar no pé. Eu tenho um buraco também no pé. Bom, Só um minutinho, querido. Vocês têm o tempo do vereador Daniel Formentin, o tempo deste vereador também, o tempo do Daniel Cipriano, do vereador Marquinhos Machado. Então, temos mais 4 tempos. O vereador Neri Xavier está doando o seu tempo e fará o uso da tribuna. O vereador Marquinhos também fará uso da tribuna. Vereadores, para a gente ser objetivo, porque o tempo são curto, então que usem a tribuna, que seja rápido, mas acredito que eles ainda têm apresentação ainda, o vereador. Bom, eu vou falar um pouco sobre a invisibilidade social e política, que nós trouxemos todas essas questões, viemos aqui de peito aberto e não pedi uma simples ajudinha, a gente veio pedir um direito e realmente algo que traga para o nosso bairro uma melhoria. Não precisamos que fosse uma melhoria assim das 1000 melhores, sabe? Precisamos de uma melhoria que realmente dê um direito maior para o nosso bairro. Pedimos coisas que realmente sejam mais visíveis de ver, que vocês percebam que isso é necessário. A gente não está pedindo nada mais do que é nosso, né? A gente está pedindo nossos direitos, não é nem pedindo, é um direito nosso, né? A precarização, também queremos falar sobre a precarização do transporte público. No nosso bairro, a maioria das pessoas que vivem lá são trabalhadoras e necessitam do transporte público, porque não tem automóveis para ir trabalhar, para ir levar um filho na escola que não seja no bairro. E os horários do nosso bairro ele foi reduzido. Então, final de semana, ou você precisa acordar muito cedo, ou você precisa voltar muito tarde para casa, porque os horários eles reduziram do nosso bairro e acrescentaram em outros, né? Também temos a falta de espaços para lazer. Como eu trouxe, o órgão público municipal aqui da nossa cidade, há uns anos atrás, estabeleceu um parquinho lá, mas pela falta de conhecimento e conscientização do povo, o parquinho acabou sendo destruído. E, a longo prazo, ele também não teve manutenção. E, atualmente, as nossas crianças brincam no resto daquele parquinho, naquela areia que já está contaminada por causa de que animais passam lá, né? A gente não tem, perto do nosso bairro, a gente tem uma habitação de centro de zoonoses, só que ela não é utilizada atualmente, porque no nosso bairro tem muitos cachorros soltos, muitos cachorros de outros bairros que são abandonados lá. E não tem. Na nossa escola municipal, a gente tem as nossas crianças que vêm de realidades muito difíceis, muito diferentes, que eu acredito de qualquer pessoa que esteja aqui. Elas vivem em situações precárias, de muitas vezes poder comer só dentro da escola. Então a gente pede que vocês invistam recursos na nossa escola, para que as nossas crianças cresçam com uma visão de futuro diferente e não acreditam que seja só aquilo, só o trabalho braçal. Eles têm capacidade de ser pessoas e profissionais muito capacitados futuramente. E essa falta de conscientização, ela é algo hereditário, que está passando de família para família, porque não é investido na educação do nosso bairro. Então, os avós eram assim, os pais ficaram assim e os filhos são assim. A gente pede que vocês mudem
o presente dessas crianças para que no futuro eles possam ter filhos que sejam educados, que tenham uma perspectiva, uma visão de futuro, que sejam com crianças conscientes e que o nosso bairro ele não fique assim por mais 50 anos, por mais 100 anos, que a solução seja feita agora, enquanto eles ainda são jovens, para que eles possam ver a diferença e acreditar na política. O nosso objetivo com esse projeto é quebrar essa cultura de falta de informação, de falta de informação, de achar que o básico é o suficiente para eles viver. O nosso projeto, o foco principal é nas escolas e conscientizar as pessoas sobre... O nosso foco principal é conscientizar as pessoas para que elas aprendam que destruir o que elas têm não é legal, para que elas tenham esse conhecimento. E, então, atualmente, no nosso bairro, Criciúma é uma cidade referente em parques, só que no nosso bairro não tem essa referência, porque é tudo o básico. A gente não pede nada mais, só o nosso direito. Vereador Neri, fará uso da tribuna. Vocês dispõem mais do tempo do vereador, mas dou o seu tempo, Toninho da Embralite, dou o seu tempo e fará o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, hoje o vice-presidente Marcos Machado. Seja bem-vindo, né? E junto com o Amaral. Enfim, nossos vereadores também, né, cumprimento, e todos o público que está bonito, a casa está cheia hoje, e o que assiste na tribuna. Manuela, João e Nicole, é isso? Quero dizer para vocês que tudo isso que vocês estão falando realmente é a pura da verdade. Conheço o bairro de ponta a ponta, como eu e o presidente Márcio conhecemos. Há 2 anos atrás, menos do que isso, eu estive naquele bairro, fazendo uma limpeza com a pescoçuda, com a nossa máquina, presidente Márcio. E fizemos, acho que em torno de 1 quilômetro e pouco ali. Fizemos uma limpeza geral no bairro. Botamos areia no campinho de areia. E aquele povo ali, realmente, tudo que... Eu estou até assim emocionado da coragem que vocês têm, porque são adolescentes para jovens, de vir nessa tribuna hoje falar isso, porque tem muita gente que não tem coragem de fazer isso. Então, a minha parabéns para vocês de ter essa oportunidade e vir aqui falar muito bem. E também outra coisa que eu estou muito grato hoje, presidente, é que eu estou vendo que os vereadores estão atentos. A gente fica triste quando traz alguém aqui para, como a tribuna do ar livre, um sai, outro entra, não presta atenção. Eu estou vendo que hoje todos os vereadores estão atentos. Isso é muito importante para as pessoas que vêm aqui, porque isso é muito grato. E eu quero dizer para vocês que, quando se fala Renascer, eu tenho parente que mora lá. E tem muito mais de que 40, 50 anos daquele bairro lá. Eu fiz um desassoreamento, deu mais de 1 quilômetro, o prefeito, na época, era o prefeito Salvaro, quis levar até uma ponte, eu disse, não, prefeito, vamos levar até na outra ponte, que é a ponte de baixo, que vocês devem lembrar que a gente fez. Limpamos lá, colocamos areia no campo, fizemos uma geral, enfim, ficamos 1 semana trabalhando naquele bairro. Mas como você falou, Aline, Manuela, né, é isso, Nicole, será? Nicole. Realmente não adianta nós ir lá fazer o serviço e a população não ver isso. Jogar amanhã está tudo vídeo novamente ali, certamente isso ali foi foto recente. Sim. Isso, então assim, faz 1 ano que nós estivemos lá, então está todo acumulado novamente. E aquilo ali realmente é um problema muito sério. É uma pena que quem mora na beira do rio não sabe que amanhã esse problema pode acarretar para eles mesmos, porque se trancar na ponte, vem acumular água, enfim. Mas assim, é muito louvável a vinda de vocês aqui hoje. Eu estou, olha, parabéns mesmo pela coragem de vocês de estar aqui. E eu queria pedir para os nossos vereadores que estão aqui hoje, que nós se enganchasse com o nosso... Eu faço parte da comissão de obras junto com o presidente Miri, que nós se enganchasse. Eu dei uma ideia na época, presidente, o tempo que o Tito era secretário, de a gente limpar aquele valo, ver se uma tubulação de 2 metros
serviria para nós colocar naquele valo, tapava aquele valo e resolvia o problema. E ele se quer analisar, eu prontifiquei de dar R$500 mil ao meu deputado Ismael para fazer aquele trabalho. E ainda continuo fazendo isso. Né? Se o prefeito achar de bem, nas emendas do próximo ano ali, eu boto R$500 mil naquele bairro, porque eu sei que tem um parente que mora ali e precisa, tem pessoas que estão ali, que não têm recursos, que não têm adequado, e quando eles falam de saúde, que eu vi ali, 80% que passou ali eu conheço, porque eu estou geralmente quase todo mês naquele bairro lá. Então, gostaria que os vereadores, é uma pena que está faltando muito vereador aqui hoje, né? Mas eu acho que não conhece. Vereador, só conclua, porque o nosso tempo... Então, só tem 2 minutos e meio, eu estou marcando lá, vereador. Eu peguei 1 minuto, 11 horas. Então, assim, mas eu gostaria que os vereadores fizessem uma visita no bairro Renascer, só não no tempo de eleição, mas em todo o tempo. É uma pena que está faltando 7, que era para estar aqui hoje, para que fosse lá visitar o Renascer, todo ano, ou de 6 em 6 meses, para que pudesse ver como aquele pessoal que está lá, aquele povo que está lá, sofre pelas causas que está acontecendo. Muito obrigado e pela coragem de vocês aqui. Usei 2 minutos, vereador. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcos Machado. Parabéns. Vereador. Senhor presidente, boa noite. Prometo que, cumprindo com determinação de Vossa Excelência, serei breve. Cumprimento de forma muito especial os colegas vereadores presentes, o público que nos assiste nas redes sociais e esse público maravilhoso na galeria. Quero cumprimentar especialmente a Nicole, o João, a Manuela, que explanaram este projeto de racismo ambiental que professora Shelby e professora Letícia, vocês que disciplinam esse projeto, é um projeto digno de dissertação de mestrado, vereador Ademir. Tem pesquisador em universidade aí estudando a importância do buraco na vida do tatu, ganhando recurso público para estudar inutilidade. E um projeto como esse, às vezes, não tem um apoio necessário. Eu já falei algumas vezes aqui dessa tribuna, e eu já vi até que algumas pessoas torcem a boca, mas é que o filho do pobre, quando vem, se incomoda. Eu sou filho de mãe empregada doméstica que, desde os 14 anos de idade, lava a louça do rico no centro da cidade. O meu pai é serviços gerais. Fui aluno bolsista a vida inteira. E, às vezes, quando uma explicação como essa, tão bem fundamentada, acontece na Câmara de Criciúma, e por isso eu louvo a tua iniciativa, vereador Daniel, porque em respeito às tribunas livres que passaram aqui nesse semestre. Hoje, o vereador Neri falou muito bem, foi a melhor tribuna livre da Câmara de Vereadores deste ano. Todos os vereadores se mantiveram presentes em plenário, todos os vereadores prestaram atenção do que se tratava dessa mesa diretora. E por isso, eu louvo a iniciativa e, inclusive, sugiro ao vereador Daniel que faça uma moção de aplausos a esse projeto. Porque um projeto como esse eleva o debate na Câmara de Vereadores de Criciúma. E aí, eu finalizo com um verso do poeta dramaturgo alemão Goethe, que dizia que é da indignação dos jovens que se operam as mudanças. Por isso, que a voz de vocês não se calem e contem com este vereador. Bom trabalho e que Deus nos abençoe. Com a palavra, líder do governo, vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, vereadores, cumprimentar em especial aqui o João, a Manuela, a Nicola, e parabenizar o vereador Daniel por trazer esse assunto tão importante, tão relevante para a nossa cidade, um bairro que sempre foi desmerecido, que é o bairro Renascer. Eu vejo aqui essa luta de vocês aí, começando por vocês, jovens, uma coisa tão bonita. E eu, na fala de vocês e na apresentação, prestei atenção em alguns detalhes ali, quando um senhor falou da Minha Casa Minha Vida.
Esse é um projeto do governo federal e um projeto que, inclusive, o nosso prefeito Vaguinho já buscou uma alternativa para isso, indo a Brasília, porque quando era feito a nossa construção em prédios, as empresas que hoje, no passado, construíram, se negaram e não quiseram mais fazer parte desse projeto, porque eles entendem que eles não têm um ganho financeiro bom. Então, eles querem ganhar dinheiro, então eles acham que esse tipo de trabalho aí de casa, a Minha Casa Minha Vida, como era feito, não era benéfico para eles financeiramente, então isso parou no tempo. E o presidente da República, agora com um novo projeto, não vai ser mais construído em termos de prédio, vai ser casas. E o nosso prefeito já está buscando um convênio para que isso aconteça na nossa cidade, quem sabe. Com tantas pessoas necessitando e precisando, agora pode ter uma atenção especial para esse segmento. Com referência ao bairro de vocês, eu prestei muita atenção de tudo que é necessário, porque, pelo que eu vi, falta tudo. E eu já, antes, eu tive saída aqui no momento aqui, em nome de todos os vereadores aqui da casa, eu falo em nome de todos, porque nós somos um trabalho coletivo, todos nós se imbuímos num trabalho em conjunto. Já falei com o nosso secretário-geral do que você estava apresentando, e eu vou levar o conhecimento deles para que eles tomem as medidas e estão mandando todas as equipes de trabalho para fazer um mutirão lá para vocês. Eles estão hoje fazendo mutirão na Grande Rio Maina, mas, de qualquer forma, eles vão encaminhar uma nova equipe para fazer todo esse trabalho lá para vocês. E dizer, né, que quando vocês falam ali que do telesaúde, o telesaúde, quando não é atendido, que às vezes as pessoas ligam, e nem todas as pessoas têm a capacidade, pelo conhecimento, principalmente aquelas pessoas com mais idade, que não têm conhecimento, mexendo no celular, coisa parecida. Pode ir no posto, que o posto é obrigado a atender aquelas pessoas que não foram atendidas quando ligado e que vão ser atendidos porque é uma obrigação deles e uma determinação que tem do prefeito e do secretário de saúde. Aquelas pessoas que forem que não for atendido, pode que for identificar que tiver dificuldade, comunica que será tomadas as medidas. Isso vai ser. Este projeto de vocês, eu quero parabenizar o Marquinhos, que muito bem colocou aqui, que é um projeto audacioso, que nem todo mundo de bairro faz um trabalho dessa natureza. Eu vou agendar um horário com o nosso prefeito Vaguinho, e vocês vão fazer essa apresentação ao prefeito da nossa cidade, para ele ter o conhecimento da realidade do bairro Renascer. Então, eu já vou agendar isso, e depois eu vou pegar o número de uma pessoa de vocês que seja responsável pelo segmento, para que a gente mantenha o contato, marcando e agendando esse horário com o nosso prefeito e o nosso secretário, para que dê uma atenção especial a vocês. Eu também gostaria de saber, no bairro de vocês, o presidente de moradores lá, tem presidente? Atualmente, a gente não tem conhecimento de quem é o presidente. Pois é isso que eu ia colocar, que o presidente ele também tem que ser um cara ativo, ele tem que ser uma pessoa preocupada, e que, se vocês colocarem um presidente lá, vocês também têm a obrigação de cobrar do presidente também uma ação. Ele tem a liberdade de chegar na prefeitura, de uma secretaria, conversar com o secretário, reivindicar, brigar, e buscar também, através de nós, vereadores, também a nossa presença lá no bairro de vocês, prestando o serviço também que nós também temos que prestar. Nós somos pagos por vocês. O salário de nós, vereadores, quem paga é cidadão criciumense. E nós temos que estar presente em todos os bairros. Então, nosso compromisso, eu como líder do governo, representando todos os demais vereadores, a gente vai agendar um horário com o prefeito e dizer que, antes desse horário com o prefeito, de qualquer forma, já vai tomar alguma iniciativa para que se faça alguma melhoria lá no bairro de vocês. Tá? Conto com esse vereador. Tá? Obrigado, ao vereador líder do governo, Toninho, pela iniciativa de já ter ligado para o governo. Na realidade, os três que estão aqui hoje são três crianças grandes, né?
porque 14, 15 anos, ter coragem de subir, encarar de frente, sentar numa mesa diretora da Câmara de Vereadores da maior cidade da região sul, aqui, e pela iniciativa de vocês e o trabalho realmente, Nicole, Manuela e João, vocês já estão de parabéns por essa coragem e essa iniciativa. E claro que não podemos deixar realmente de saudar também o excelente trabalho da Letícia Melo, que é psicóloga, a Shelby Fernandes, professora de História, Alexandre Neves, geógrafo, e Graziela, que é professora também de Química. Então, é uma equipe, é um trabalho feito por todos, mas o que nos deixa mais contente, e também de a gente cobrar do executivo que esteja lá dentro do bairro, é a preocupação de vocês em estar conscientizando os próprios moradores da comunidade que estejam à disposição ali realmente para procurar o melhor para o bairro. Tenho certeza que todos ganharão com isso. Você pode ter certeza que a Câmara de Vereadores ela não será omissa, ela estará junto. E, claro, que quando o vereador Neri fala de a gente conhecer, igual o Miri de conhecer, porque nós fomos funcionários do Pátio de Máquinas, a gente teve acompanhando vários trabalhos que temos ali dentro. Nós temos tempo regimental, mas vão ser rapidinho, eu vou dar um tempo para vocês concluir as considerações finais. Mas é muito importante, pode ter certeza que todos os vereadores, justificando, como já foi lido, a ausência de alguns vereadores pelo congresso que tem em Florianópolis, esses vereadores estão nesse congresso, mas, gente, parabéns. O meu pai trabalhou na Mina 4, tá? Meu pai foi... Então, tem mais 3 minutos e meio do vereador Amaral. Pode ir até a tribuna, vereador, que eu já passo a palavra. E o pai trabalhou ali quando ele saiu, quando a mina fechou, a Mina 4 foi para o Morro Estevo, mas ele concluiu trabalhando ali na Mina 4. Então, a gente conhece aquela área desde o princípio e tenho certeza que essa Câmara aqui estará junto com vocês. Parabéns, meninas. Senhor Vereador presidente, Amaral. colegas vereadores, fazendo saudação aqui nesta casa hoje da presença do Marcelo, do Chaim, nossos amigos, parabenizar o nosso vereador Daniel Cipriano, Daniel Fomentin, aliás, e colaborar com a fala do vereador Marquinhos, que essa tribuna foi especial. Por isso, vereador Neri, que a gente prestou atenção. Quando é algo importante, que é das nossas raízes pobres, e eu vejo lá, a gente conhece o bairro Renascer, e até quero discordar um pouco do nosso líder do governo. Lógico, tem que procurar o presidente de bairro, sim, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Não espero pelo presidente de bairro. E aí, Manuela, João Gustavo, Nicole, olha, parabéns pela atitude de vocês hoje aqui nessa casa. Eu ficava olhando assim, ó, entendeu? A fala como vocês falaram aqui, como gente grande, com o bairro de vocês. Lá, o maior problema no bairro Renascer é a conscientização, a educação dos moradores. Isso que é difícil, né? O vereador Neri foi bem enfático aqui, quando falou da limpeza do lixo. É muito triste a gente que é líder comunitário, a gente foi presidente de bairro, e a gente vai lá e faz a limpeza, Miri, e no outro dia, na outra semana, está cheio. É enxugar gelo, entendeu? O bairro de vocês é crítico, tá? Mas tem jeito. Boa Vista, onde é que eu moro também, tinha a mesma situação de vocês, e a gente foi trabalhando, um centro comunitário ali, uma luta pelo ônibus, uma luta pela UPA, pelo 24 horas, e hoje, graças a Deus, nós temos com um bairro, que era um bairro marginalizado, ninguém queria morar no bairro Boa Vista, mas é um bairro onde que a gente nasceu, onde que a gente mora, criamos nossos filhos, e volto a dizer ao vereador Daniel, você, parabéns por essa tribuna, tu achasse um povo aí que, como falou o vereador Marquinhos, uma apresentação aqui, líder do governo, temos que levar para o prefeito, sim. O prefeito precisa ver essa apresentação, porque é uma apresentação de mestrado, doutorado, que fazia tempo que eu não vi uma apresentação dessa aí. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês têm 35 segundos para fazer as considerações finais. Eu tenho 2 pontos para falar, que é relacionado ao que o vereador Toninho da Embralite falou.
O nosso posto de saúde, ele atende muito bem os moradores. Em relação à telesaúde, toda terça-feira eles pedem para que os moradores vão lá, para que eles possam ajudar as pessoas que não saibam fazer a agendar suas consultas. O problema mesmo é a falta de vagas. E o que o vereador Amaral disse o problema do nosso povo é a falta de conscientização. E é por isso que a gente pede investimento na educação do nosso bairro, na nossa escola municipal, para que as nossas crianças saiam de lá com outra perspectiva de futuro e não cometam os mesmos erros que os seus pais e avós cometeram. E obrigado pela atenção. Bom... Bom, só para pontualizar junto com a Manuela, na questão do posto de saúde em si, podemos até não ter mais os números para a gente conseguir uma consulta. E como o senhor disse, de a gente ir lá e tentar se consultar, às vezes nem isso resolve. Eu, por mim, já fui algumas vezes ao posto de saúde, realmente com problemas, e olharam para mim e falaram, hoje a médica não pode te atender porque ela está só com uma vaga específica para gestante e criança pequena, então tu tem que ir para casa ou vai no UPA. E, gente... O nosso projeto, ele vai, em principal, agir nas escolas e conscientizar as crianças, porque vai ser a nossa geração e a geração futura que vai quebrar esse ciclo de marginalização, de... Isso. E a gente vai, enfim, a gente vai conscientizar as crianças, porque vai ser a nossa geração e a geração futura que vai manter os serviços e os trabalhos públicos que vocês vão fazer. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos fazer as considerações e as despedidas dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Fará uso da palavra o vereador Ademir José Honorato. Ausente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin. A minha questão de ordem, senhor presidente, é para incluir no grande expediente o requerimento 327, com base no artigo 59 do regimento e 249. E explico. O regimento interno, na questão dos requerimentos, quando são encaminhados para as comissões, ele é omisso. Diante disso, com base no precedente regimental de um mês atrás e com base no estatuto, no artigo 59, que diz: a partir do recebimento da matéria em tramitação pelo secretário da comissão, começa a correr o prazo de 15 dias improrrogáveis de cada uma delas para manifestar-se exclusivamente sobre a matéria. E faço a leitura também, senhor presidente, do artigo 249, para embasar esse meu pedido de questão de ordem. O artigo 249, vereadores, ele diz o seguinte: os casos omissos nesse regimento serão decididos pela mesa diretora da Câmara, cujas as interpretações constituirão precedente regimental. Então, senhor presidente, com base nisso e com base no artigo 59, esse humilde vereador entende que o requerimento 329 ele pode ser incluído de plano no grande expediente. Todavia, se caso Vossa Excelência tiver uma interpretação diferente, eu suscito o artigo 249 e peço que a mesa diretora faça a interpretação da omissão do regimento. Obrigado, senhor presidente. Vereador, considerando que o regimento interno é omisso em relação ao questionamento levantado pelo vereador, informo que encaminharei a consulta à equipe técnica da Casa e apresentarei resposta na próxima sessão, nos termos do artigo 198 do regimento interno.
Seguindo com o horário político, o vereador do Republicano. Declina. Vereador do PP, Miri D'Agostin. Não, desculpa, o vereador Miri. Vereador Neto Joni. Você tem o tempo do vereador Neto Joni, vereador Miri. Senhor presidente, em nome dos vereadores, todos nos acompanham a sessão esta noite. Também subo esta noite para falar dos nossos ídolos. Eu sempre disse, vereador Marcos, que tem 3 ídolos. O jogador Falcão do Internacional, o cantor Roberto Carlos e o sempre senador Esperidião Amin. Senador que já foi deputado federal, prefeito de Florianópolis, governador, 16 anos senador, homem íntegro, inteligente, que nos representa esse Estado em todo o Brasil. Trouxe obras fundamentais, importantes para a nossa região, a Serra do Rastro, a barragem do Rio São Bento. Então, é um exemplo a ser seguido. E, por isso, a minha fala essa noite também é para dizer para o ex-presidente Jair Bolsonaro que temos senador à altura do Brasil e não precisamos de ninguém importar nenhum candidato para a nossa terra. Temos líderes aqui no Estado que possam nos representar, com certeza, lá em Brasília. E, por isso, me coloco à disposição de ser sempre senador, governador, para trabalhar para ele o que for possível, para que possa procurar mais uma vez a sua candidatura e a sua eleição para o Senado Federal. Homem íntegro, que nos representa o nosso partido e, com certeza, um defensor grande do nosso Estado de Santa Catarina. Então, fiquei, dessa forma, trazer também o recado do Partido Progressista, juntamente com a União Brasil, vereador Neri, que nos representa, esse senador que nos dá orgulho. Cedo uma parte a você, sim, vereador. Boa tarde, senhores. Só para reforçar a sua conversa, vereador, eu acho que está no momento de nós olhar para a nossa cidade. Quando eu falo isso, estou falando, nós temos no trabalho aí e a equipe com o presidente Marcos sobre o Morro dos Cavalos, e não se veja falar que tem deputado preocupado com isso, mas nós vamos ter, com esse trabalho muito forte. E quando você fala aqui em senador, nós temos senadores, sim, em Santa Catarina, nomes fortes, que possa ser o senador, não vou citar nome, mas tem capacidade, que pode ser senador, que não precisa vir lá de Brasília para cá, para vir para Santa Catarina, para tomar lugar de senador aqui. Muito boa essa conversa, parabéns. Obrigado, vereador Neri. Dizer que o senador Esperidião Amin tem 2 pautas muito importantes. O Morro dos Cavalos é um grande defensor, também da Baleia Franca, junto com a deputada federal Giovana de Sá, e tem trabalho muito para a nossa região. Ele não é de Criciúma, mas trouxe obras estruturantes para a nossa região. Por isso, eu venho aqui defender o nome desse sempre senador, homem íntegro, que temos que nos orgulhar muito de representar o nosso Estado. Um abraço a todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, obrigado pela questão de ordem, eu prometo que serei breve. É só para fazer uma comunicação ao plenário, mais uma vez, sobre o treinamento que teremos amanhã em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa. Será na sede da ANREC amanhã, a partir das 13 horas. Peçam que os seus assessores e vossas excelências, quem estiver na cidade, que se inscreva no link. Eu já coloquei no grupo dos vereadores, reforçarei o convite ao final da sessão e peço encarecidamente que a Câmara de Criciúma dê esse exemplo e participe maciçamente desse treinamento amanhã para qualificar ainda mais os nossos mandatos. Obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Não faleceu ninguém lá, presidente. Presidente, a minha questão de ordem é para convocar os membros da Frente Parlamentar da CP do Carvão para a reunião no dia 1º de julho, terça-feira, às 15 horas, nesse plenário. Atendido de plano e o convite está feito para todos os vereadores. Para os participantes, já estão os que querem se inscrever ainda. Muito obrigado.
Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento 343 de 2025. Autor, Daniel Formentim Bonifácio, com parecer da CCJ. Envio de expediente à FUCRE, solicitando as seguintes informações. 1. Qual é a previsão estatutária que ampara a concessão de licença à magnífica reitora Luciane Sereta para assumir o cargo de secretária de Educação do Estado de Santa Catarina? 2. Durante o período de licença, a reitora continuará a receber remuneração paga pela universidade? 3. A vice-reitora assumirá integralmente a função de reitora durante o afastamento com todas as prerrogativas do cargo ou apenas parte das atribuições? 4. Solicita-se cópia da decisão do órgão competente que deliberou sobre a concessão da referida licença. O requerimento está em discussão. Não havendo... Ele retornou das comissões, vereador, com o parecer da CCJ. Ele retornou. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos contrários. Então, o requerimento foi rejeitado. 4, 6. E o meu 7. Ah, tá. Ah, tá, mas eu contei comigo. 6 a 4, ainda assim, maioria. Indicação 312 de 2025. Autor, Antônio Manuel. Construção de uma lombada na rua Caipó, de frente à casa de número 243. Loteamento Bittencourt, bairro Argentina. Requerimento número 407 de 2025. Autor, Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe a possibilidade de construir uma pista de atletismo na parte interna do Parque das Nações Cincinnati Naspolini, no bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 303 de 2025. Autor, Ademir Honorato. Manutenção e substituição da tampa da boca de lobo localizada na rua Ludovico Mário Mangili, de frente ao número 1040, no bairro São Luís. Requerimento número 408 de 2025. Autor, Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte. 1. Há possibilidade de limpeza e dragagem do rio que corta a Avenida Universitária, passando pelo bairro Vila Nova Esperança, saindo do bairro Sangão? Esse rio retira a água do bairro Santo André, São Sebastião e parte da Grande Santa Luzia. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, existe justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente. Algumas pessoas daquela região ali da Santa Luzia, ainda passei hoje por lá, me cobraram porque eu não tinha feito esse pedido, essa notificação ainda, né? Pois bem, todos conhecem essa região, é uma parte do rio que nasce ali na Santa Luzia, como dizer que o Universitário passa na Vila Nova Esperança, aquela região ali, logicamente, vai cair no Rio Sangão, onde está sendo feita toda aquela dragagem, aquela grande dragagem de retirada de lama do rio e tudo mais. E no passado ali, sempre deu algumas enchentes naquela região ali, o rio, logicamente, transborda, não tinha como sair, automaticamente transborda. Então, veio esse pedido agora, com essa limpeza que está sendo feita no Rio Sangão, logicamente a água, ela escorre mais rápido, né? E se fazer essa limpeza ali, logicamente, aquelas comunidades ali vão estar menos afetadas. Então, é questão só de comunicação, e daqui a pouco, de repente, a parte de obras lá, já que nós não temos lá nosso nobre vereador lá mais para mandar a pescoçuda limpar outros cantos, que mora lá perto, já, lá, vereador Neri, né, para já pegar e fazer essa limpeza
É muito importante aquela região ali. Sabe onde nasce, né? Santo André, Santa Luzia, ali vai descendo, né? São Sebastião, né? Vai Universitária, logicamente, Nova Esperança, que é mais afetada. Então é isso aí. Muito obrigado e peço a aprovação do requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 314 de 2025, autor Ademir Honorato, manutenção e substituição da tampa de boca de lobo localizada de frente à residencial Doroteia, número 595, no bairro São Luís. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso, número 010/2025, de autoria de diversos vereadores para a Sociedade Recreativa União Mineira. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Foi? Claro. Agora? Moção número 10 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à Sociedade Recreativa União Mineira, da presente moção de aplauso, pelos seus 90 anos de história, conforme segue. No início do século passado, Criciúma já despontava como grande produtora de carvão mineral. Para tal exploração, as empresas mineradoras necessitavam de grande quantidade de trabalhadores, já que o trabalho era, no princípio, realizado manualmente. No processo de recrutamento, muitos trabalhadores vieram de muitas outras localidades e diversas regiões do estado e até mesmo de fora deste, especialmente atraídos pelo que, na época, era considerado uma boa remuneração salarial. A cidade, então, foi sendo urbanizada em forma de vilas de operários e, naturalmente, e de toda forma de concentração de pessoas, não foi diferente naquela época. A construção da Igreja Santa Bárbara e a Sociedade Recreativa União Mineira, esta com data de fundação em 24/6/1935, tinha como objetivo a integração social, especialmente dos trabalhadores das minas de carvão, com a realização de bailes e festas de casamentos. Inicialmente, em uma construção de madeira, na esquina da rua Arthur Pescador, com uma travessa sem denominação, a sociedade clamava por uma sede maior. Foi então que, com grande esforço de seus associados, com vendas de rifas e realização de jantares dançantes, que em 8 de abril de 1972, pôde-se comemorar a inauguração da atual sede social do Clube União Mineira. A construção da nova sede social se deu em terreno doado pela Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá, CBCA, e, naquela época, a construção se destacava pelo tamanho, pois não existiam construções daquele tamanho em nossa região. A primeira diretoria do União Mineira era composta de nomes de notáveis da história de Criciúma, tais como Giacomo Perucchi, primeiro presidente, Antônio Lairode, Mansueto Costa, Gregório Fernandes, Amélio Perucchi, Dolário dos Santos, Aníbal Sônego, Silvestre Scott, Ercílio Amante e etc. A sociedade fica localizada na outrora Vila Operária, depois Operária Velha e atualmente bairro Santa Bárbara, em homenagem à padroeira dos mineiros. O Clube União Mineira foi lugar de bailes grandiosos, de shows nacionais com cantores famosos, memoráveis bailes de debutantes e, claro, lugar do inesquecível baile de carnaval verde e branco. União Mineira sempre teve um papel de destaque na região, mas não só em eventos sociais. Outrora, a apuração das eleições eram realizadas no salão principal do clube. Na época em que as cédulas de papel levavam dias para a contagem, voto a voto.
Nos últimos anos, tem cedido espaço para a festa de comemoração e integração a diversas entidades, como CRAS, CAPS e CAPSE. A travessa onde está localizada a sociedade recebeu o nome de um de seus mais abnegados sócios, que também foi um de seus presidentes pela Lei 7.794, de 2 de outubro de 2020, de autoria do então vereador Zairo Casagrande. A pedido da diretoria e da comunidade, denominando-se então Travessa José Antônio Pickler, com o número 48, CEP 888-04-034, à sombra de uma cinquentenária figueira, e sob a proteção de Santa Bárbara, atualmente o Clube União Mineira, resiliente, apesar de todos os problemas estruturais, como a demolição de seu ginásio, tem em sua diretoria uma equipe incansável, que está aos poucos recuperando cada espaço de tão importante entidade da nossa cidade e região, fazendo-a novamente brilhar como outrora. A diretoria atual é presidida por Marcelo Vitali e Ayrton Franciscone. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as qualidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à Sociedade Recreativa União Mineira, por seus 90 anos, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 24 de junho de 2025, autoria de todos os vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Neto Gioni. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais em casa. Quero fazer uma saudação especial aqui ao Marcelo, ao Chaim, ao Gordo, ao nosso nobre amigo, parceiro, Deula. Vejo aqui também nas galerias o Evandro. Quero dizer que é um momento especial e não tem alegria maior em poder compartilhar com os vereadores o União Mineira, o famoso clube da cidade que completa hoje, nessa data, 90 anos, né, Marcelo? Data especial e aonde receberá, através dos nossos vereadores, uma moção de aplauso. Quando eu solicitei ontem, presidente, através dessa casa, fazer uma moção de aplauso em nome de todos os vereadores, que é justo, porque é o segundo clube mais velho da cidade de Criciúma. Só perde para o Mambituba, que tem 101 anos. Então, isso é uma história de legado. E nessa ida e vinda do União Mineira, passaram por vários perrengues. Uma delas foi quando praticamente quebrou, e onde esses cidadãos que estão ali, quanto o Chaim, o Marcelo e toda a sua equipe, resgataram o União Mineira, que hoje serve por um exemplo na cidade. É um clube queridinho, aonde tu passa na sexta-feira e no domingo, tu não consegue entrar, porque já virou tradição. E todo mundo lembra aqui, e eu acho que 90% participou, né, vereador Neri, Toninho, do famoso verde e branco, né, que é histórico. E nesse próximo sábado agora vai ter um baile em comemoração, vereador Marquinhos, aos 90 anos. Então, eu quero aqui pedir a aprovação dos nobres colegas vereadores a essa moção de aplauso, não só a pedido do vereador Neto Gioni, mas de todos os vereadores. Que isso, na verdade, é um momento histórico para a cidade de Criciúma, e parabenizar esses guerreiros de poder levantar e dar continuidade no União. E eu tenho uma paixão muito grande, eu converso muito com o Chaim, ele é muito próximo a mim, e eu lembro do Brotolândia. Eu lembro do Brotolândia e digo assim, meu Deus, quando vai aparecer uma turma dessa, né, para resgatar e pegar o Brotolândia? Porque isso é importante, isso é cultura para a nossa cidade. Claro, existe o Brotolândia hoje, existe lá com a sua cancha de bocha, a sua quadra, mas não com o baile, como sempre tinha. E o União Mineira tem esse projeto bacana, legal, que abrilhanta aí a sexta-feira e o sábado. Pode-se dizer da terceira idade, e eu gosto, eu estou lá. Né? Eu gosto de gente, gosto de trabalhar, gosto de andar na rua. Estou lá na sexta-feira, estou lá no domingo, dando uma voltinha, e sempre falando com as pessoas. Como domingo agora, estava lá o nosso vice-prefeito, Salésio Lima, e sábado agora, queria fazer esse convite especial para todos aqui, poder participar do baile. Obrigado, presidente, em nome dessa casa, de poder fazer a moção em nome de todos os vereadores. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação.
Votação liberada. Daniel. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns, União Mineira, parabéns a toda a diretoria. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Joni. Queria aqui convidar todos os colegas, nobres vereadores, juntamente com o clube, no sábado que vai ter o baile, às 21h30, para entregar a moção de aplauso juntamente com seus colaboradores lá na Sociedade União Mineira. Tá bom, presidente? Obrigado. Obrigado, vereador. E o convite se estende a todos os vereadores. Em única disposição e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 48/2025, de autoria do vereador Gorete Baroli, que denomina a Rua Luiz Tibiskovski. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Neto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 50/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação dos Enxadristas de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira. Vereador fará uso da tribuna, discutirá o PL, vereador Marquinhos Machado. Boa noite, presidente. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Daniel e, de forma muito carinhosa, eu quero cumprimentar a Daniela, que é mãe de atleta enxadrista, inclusive campeão, que é uma referência em Criciúma e no estado, é esposa de um grande atleta que é conhecido, o vereador Miri, que é o Gelinho, né, lá da nossa terra, do Morro Estevão. Então, eu não podia deixar de usar a tribuna para louvar a tua iniciativa, vereador Daniel, e dizer que a iniciativa de tornar a Associação dos Enxadristas de Criciúma como utilidade pública é uma iniciativa que engrandece o poder legislativo criciumense e, por isso, peço com humildade que os vereadores aprovem essa iniciativa. PL continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o PL está em votação. Votação liberada. Lembrando que o PL, o presidente, não vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 51/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação
nunca pare de sonhar. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, de maneira bem sucinta, a tribuna livre hoje foi um sucesso. A associação Nunca Pare de Sonhar é lá do bairro Renascer. E com muita humildade e tranquilidade no coração, eu digo que foi um pedido da nossa secretária Dude Sônico. Ela me comunicou e pediu: Daniel, preciso que tu ajude aquela associação, porque muito faz pelaquela comunidade do bairro Renascer. Então, eu louvo esse pedido da Dude. Dizer que a Casa Legislativa ela está aqui, vereador Antônio Manuel, é justamente para somar. E eu não tenho dúvida, com a associação agora e com a utilidade pública, essa associação localizada lá no bairro Renascer, ela vai conseguir acessar os recursos públicos, os convênios, através de emenda, através de contratos com o município. Então, eu peço o voto favorável, até porque a associação Nunca Pare de Sonhar, ela já é muito presente na vida e todos os vereadores conhecem. Então, diante disso, eu saúdo toda a diretoria dessa associação, que muito faz e muito contribui aqui para a nossa cidade. E, mais uma vez, eu faço uma menção muito honrosa à nossa secretária Dude Sônico, que está sempre atenta aos problemas daqueles que mais precisam. E o meu gabinete, o gabinete 504, vereador Marquinhos, é o gabinete do PSD, de todo o nosso time. Então, dito isso, eu peço mais uma vez o voto favorável, até porque o pedido, quando é feito por um companheiro de partido, como o meu gabinete é do PSD, não há como, né, dizer não. Ainda mais ainda com uma associação dessa. A associação Nunca Pare de Sonhar, que transforma vidas. E é isso que a gente precisa, é transformar vidas. Agradeço, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. É que tu estraga. Vai que tu estraga, ele fala alguma coisa e eles... Ô, Daniel, já ali? É real, né? Só que faltava tu não votar, tu já volta aqui já. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 30 de junho, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe.